Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 28 de maio de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para fortalecer. Para esse sábado separei 12 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você fazer seu investimento. E se você deseja fazer um jogo para esse sábado, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá @elonepalpites no Instagram. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa sexta-feira, 27 de maio, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Separamos também uma duplinha para você fazer seu investimento. Nessa quinta-feira deixamos para vocês aqui uma multiplazinha para você fazer seu investimento, fazer uma dupla, uma tripla ou talvez uma múltipla. Batemos aqui 6 jogos e tomamos um head na partida entre Racing e River Plate. Infelizmente não batemos 100% das nossas dicas que deixamos aqui no Instagram. Pegamos aqui também 2 bilhetes prontos, batemos nessa quinta-feira, 27 de maio. Na duplinha da tarde pegamos aqui acima de 2 gols e meio, Tirol e Rapid Viena. E acima de 1 gol e meio, Vitesse e Alkmaar a 2.05. E pegamos aqui uma triplazinha para vocês investirem na noite de Copa Sul-Americana e Libertadores, acima de 1 gol e meio, Atlético do Paraná, Fluminense para vencer fora de casa a equipe do Oriente Petroleiro, e acima de 1 gol e meio, Libertad e The Strongest. Essa foi a triplazinha que deixamos para a noite da quinta-feira, 27 de maio. Batemos 2 bilhetes prontos. Esses palpites e esses bilhetes prontos deixamos sempre no Instagram, nos stories do Instagram. Então segue lá, galera, @elonepalpites. Deixamos aqui uma duplinha para essa sexta-feira. Infelizmente não batemos a duplinha. Pegamos aqui acima de 2 gols e meio no Sub-19 na partida entre Roma e Juventus. Infelizmente a partida terminou 2-0 para a equipe da Roma. Teve até um gol anulado da equipe da Roma. Dava para a gente bater essa 2,5 fácil, mas infelizmente não deu. E pegamos aqui Shamrock para vencer. Até o momento do vídeo está 1-0 para a equipe do Shamrock, infelizmente. E essa duplinha não batemos. Agora passando para os palpites desse sábado, 28 de maio. Começando aqui pelo Campeonato Sueco, segunda divisão, na partida entre Brage e Norrby. Na classificação, a equipe do Brage vem na segunda colocação com 18 pontos. O Brage que tem uma das melhores defesas com apenas 8 gols sofridos em 9 partidas. E tem um dos melhores ataques, marcou 19 gols, uma média de 2 gols marcados por partida. A equipe do Norrby vem na décima colocação com 11 pontos. O seu ataque marcou 6 e sua defesa marcou 11 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe visitante nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Brage venceu fora de casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 2.37 para a equipe da casa, 3.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu 1 gol e meio em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, você pode pegar a casa com empate. Também acredito no ambas as equipes marcam para essa partida. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, casa com empate. Agora na partida entre Trelleborg e Landskrona, na classificação, a equipe da casa vem na 9ª colocação com 14 pontos. A equipe visitante vem na 11ª colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante empatou 4 e venceu 1. No último jogo entre as equipes, bateu um 0-0. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante.
O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir pegar como segunda opção de aposta numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Sueco, divisão principal na partida entre Midtjylland e Kalmar. Vamos ver aqui na classificação, a equipe visitante, o Kalmar vem na 5ª colocação com 15 pontos, o Midtjylland vem na 8ª colocação com 14 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante perdeu 2 e venceu 3. No último jogo entre eles, o Midtjylland venceu jogando em casa por 3-1. As odds abrindo aqui a 3.20 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 1 gol e meio também em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês pegarem um palpite mais arriscado de casa com empate. A vitória do Midtjylland abriu aqui a 3.20. Vamos ver aqui nos confrontos diretos entre as equipes. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Midtjylland venceu 4 e perdeu 1. Jogando em seus domínios contra a equipe do Kalmar. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos, o Midtjylland venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, casa com empate. Agora na partida entre Hacker e Sirius. Na classificação, a equipe do Hacker vem na 2ª colocação com 20 pontos. O Sirius vem na 9ª colocação com 14 pontos. Em 9 partidas marcou 9 e sofreu 13 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem uma sequência de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de um empate no último jogo, 2 vitórias e 2 derrotas. Na última partida entre as equipes, o Sirius venceu por 3-0 jogando em seus domínios. As odds abriram aqui a 1.45 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Também acredito na vitória do Hacker. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, Hacker para vencer. Vamos ver aqui o Sirius nos últimos 5 jogos realizados, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu 12,5 em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta, vou deixar aqui acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir, como segunda opção de aposta mais arriscada, Hacken para vencer, que acredito também que Hacken vence essa partida. Agora pelo Brasileirão Série C, na partida entre Figueirense e Ferroviário. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Ferroviário vem na 4ª colocação com 12 pontos. O Figueirense vem na 6ª colocação com 12 pontos. A diferença está no saldo de gols. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Figueirense, vem de 2 vitórias seguidas. O Ferroviário vem de 4 vitórias e 1 derrota. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Figueirense, jogando em casa, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. O Ferroviário jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1 gol e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, você pode pegar como segunda opção de aposta, casa com empate. Agora pelo Campeonato Uruguaio, na partida entre Cerro Largo e Liverpool Montevideo. Na classificação, a equipe do Liverpool vem na primeira colocação com 26 pontos em 13 partidas. Tem uma das melhores defesas do campeonato com apenas 7 gols sofridos. Marcou 18 gols e sofreu 7. A equipe do Cerro Largo vem logo abaixo na 15ª colocação com 9 pontos. Tem o pior ataque do campeonato, marcou apenas 5 gols em 13 partidas e a defesa sofreu 21. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Liverpool Montevideo venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 3.30 para a equipe da casa, 2.15 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Ou se preferir, você pode pegar Liverpool para vencer. Essa ODD abriu a 2.15. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, Liverpool para vencer.
Agora pela Liga dos Campeões, final na partida entre Liverpool e Real Madrid. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Liverpool. Só lembrando que essa partida é em estádio neutro, não tem mando de campo para ambas as equipes. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Liverpool, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Real Madrid vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, na casa do Liverpool, bateu 0-0. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta numa linha de gols acima de 1,5 gols. Também acredito no ambas as equipes marcam. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui você para apostar fora com empate pelo peso da camisa do Real Madrid. Acredito que o Real Madrid não perca essa partida. Você pode pegar numa tip simples, fora com empate. Essa é a indicação que eu deixo para vocês também, botar no bilhete pronto, apenas uma aposta simples. Como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols, como segunda opção de aposta, fora com empate. Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Goiás e Red Bull Bragantino. Na classificação, a equipe do Goiás vem na 15ª colocação, o Bragantino, que foi eliminado da Libertadores, vem na 13ª colocação com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante empatou 1 e perdeu 4 nos últimos 5 jogos. Na última partida entre as equipes, o Red Bull Bragantino venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 3.40 para a equipe da casa, 2.25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pode pegar ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Goiás, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Bragantino, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade. No último jogo entre eles, na casa do Goiás, o Bragantino venceu por 2-1. Vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Você pode pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols como segunda opção de aposta. Agora passando pelo Brasileirão Série B, na partida entre CSA e Novo Horizontino. Na classificação, a equipe do Novo Horizontino vem na 5ª colocação com 13 pontos. O CSA aqui precisa vencer essa partida desesperadamente. Vem na 18ª colocação com 8 pontos em 8 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do CSA, vem de 2 derrotas e 3 empates. A equipe do Novo Horizontino vem de 2 empates e 3 vitórias. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acredito na vitória do CSA pela circunstância do momento que precisa vencer. Eu vou deixar aqui CSA para vencer. Você pode pegar como segunda opção de aposta numa linha de gols acima de 1,5 gols. Vamos passar aqui, galera, na partida entre CSA e Novo Horizontino. Jogando em casa, a equipe do CSA vem de 3 empates e 2 vitórias. Jogando fora de casa, a equipe do Novo Horizontino perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Vou deixar aqui CSA para vencer. Você pode pegar também acima de 1,5 gols também. Vejo boas probabilidades para essa partida. Agora sim, pelo Brasileirão Série A, na partida entre São Paulo e Ceará. Na classificação, as duas equipes vêm embaladas. A equipe do Ceará que avançou para a fase de oitavas de finais da Sul-Americana. E o São Paulo que já estava classificado para a fase de oitavas de finais da Libertadores. Vamos ver aqui na classificação, o São Paulo vem na 3ª colocação com 12 pontos. O Ceará vem na 19ª colocação, agora voltando as atenções para o brasileiro, com 5 pontos em 6 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Ceará vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre eles, na casa do São Paulo, bateu 1-1. As odds estão marcando aqui a 1.61 para a equipe da casa, 6.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Ou se preferir, você pode pegar como segunda opção de aposta. Ambas as equipes marcam, também vejo boas e grandes probabilidades para essa partida. Agora pelo Campeonato Uruguaio, na partida entre Nacional e Cerrito. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Nacional vem na 2ª colocação com 25 pontos. O Cerrito vem na última colocação com 7. A equipe do Cerrito, que tem um dos piores ataques, marcou apenas 6 gols e sofreu 20 gols. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Nacional, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe do Cerrito perdeu 1 e empatou 4. Na última partida entre eles, o Nacional venceu em casa por 1-0.
A equipe do Nacional que vem embalado por classificação da Sul-Americana para as oitavas de finais. As odds abriram aqui a 1,40 para a equipe da casa, 7,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta Nacional para vencer a 1,40. Você pode pegar também numa linha de gols acima de 12 gols e meio como segunda opção de aposta. E passando para a próxima e última tip na partida entre Fortaleza e Juventus pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Na classificação, a equipe do Juventude vem na 18ª colocação com 6 pontos. O Fortaleza que precisa embalar nesse campeonato, vem com apenas 1 ponto em 6 partidas, mas o Fortaleza vem embalado pela última vitória fora de casa contra a equipe do Colo-Colo pela Libertadores. Vou deixar aqui, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Fortaleza, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Juventude vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, na casa do Fortaleza, o Fortaleza venceu por 1-0. As odds abrindo aqui a 1,72 para a equipe da casa. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Ou se preferir pegar a Fortaleza para vencer, acredito que dessa vez o Fortaleza consiga a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora passa aqui para os bilhetes prontos para esse sábado, 28 de maio de 2022. Pegar aqui uma tripla para vocês, acima de 1 gol e meio na partida entre Liverpool e Real Madrid. Abriu aqui a 1,25. Nacional para vencer o Cerrito, Nacional que é favorito para vencer essa partida, abriu aqui a 1,40 e vem embalado pela vitória contra a equipe do Bragantino, que deu acesso às oitavas de finais da Copa Sul-Americana. E Fortaleza com empate. Acredito também que Fortaleza vence essa partida. Eu vou deixar aqui Fortaleza com empate para fechar aqui no odd de 2. Essa tripla gerou um DD de 2.0. Simulei R$100 se você tirar um retorno máximo de R$200. Peguei aqui uma aposta simples para você fazer também. Real Madrid fora com empate. Apesar que essa partida aqui não tem mando de campo para ambas as equipes. Vou deixar aqui fora com empate. Abriu aqui a 1,72. O Real Madrid que tem uma camisa muito pesada nesse campeonato da Champions League, deixar aqui numa aposta simples, Real Madrid fora com empate. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!